Paz e luz. Deus abençoe você e sua família ricamente, em nome de Jesus. Espírito Santo, preciso do Senhor me direcionando, me ensinando, me capacitando. Preciso, dependo, necessito do Senhor, em nome de Jesus. E que essa palavra entre no seu coração, na sua mente, e que tenha resultado sempre nas nossas vidas. E a palavra que eu vou trazer é temor, reverência e adoração a Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se, pôs-se de longe. E o povo teve medo do barulho dos trovões e muito medo do claro dos relâmpagos, e teve muito medo do barulho ensurdecedor da buzina. E o monte fumegando, o monte aceso com fogo, e o povo, vendo tudo isso, tiveram muito medo de morrer. Êxodo, capítulo 20, versículo 19. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Daniel, capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e língua que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Daniel, capítulo 4, versículo 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Daniel, capítulo 4, versículo 3. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Aqui Daniel escreveu o testemunho do rei Nabucodonosor. E o próprio Daniel viu estas coisas, sinais e maravilhas de Deus acontecendo na vida do rei Nabucodonosor. E o seu reino é um reino sempiterno. O seu reino é um reino eterno. De quem? De Deus. E o seu domínio de geração em geração. Salmos, capítulo 102, versículo 24. Dizia eu: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. Porque vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E um dia todo ser humano vai cair sobre seu joelho e vai confessar que Deus é Deus de todos e de tudo que há nos céus e na terra e no mar, e de tudo que neles há. Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda a língua confessará a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isaías capítulo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, vós,
E que lugar seria o do meu descanso? Isaías capítulo 66, versículo 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Mas eis para quem olharei, para o pobre. Lucas capítulo 6, versículo 20. Levantando ele, quem Jesus, os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus, e abatido de espírito. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E que treme da minha palavra. Tiago capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o crê e estremecem. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos. A palavra de Deus está falando que é muitos anjos. É pouco ou muito? É muitos. É 7 ou 14 ou 21. É muitos anjos. Então, muito. Ao redor do trono e dos animais e dos anciões. E era o número deles milhões de milhões. É muito ou pouco? Se você quer muito. E milhares de milhares. Não tenho nem ideia. É muitos anjos. Até porque as coisas de Deus é além da imaginação do homem. Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, diz o Senhor. Você que não se converteu, se converta enquanto há tempo. Faz esta oração: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Procura uma igreja que prega Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado por essa tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Que ela vai e produz resultado para o qual ela está sendo mandada. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.